Amém, queridos? Vamos abrir nossas Bíblias na carta do apóstolo São Paulo aos Filipenses. Paulo escrevendo à igreja de Filipos, no capítulo 2, no verso 5, ele se expressa da seguinte maneira, Filipenses 2,5: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-os semelhantes aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Fecha os teus olhos. Querido Deus, aqui está a tua palavra, escolhida e lida para nossa reflexão, aprendizado e ensino. Senhor, ninguém pode discernir todos os que tentaram falhar. Só o Senhor pode ilustrar e revelar, porque o Senhor é autor desta palavra. Ajuda-nos, portanto, e que nada nos incomode ou perturbe nesta hora. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Coloquei como título a verdadeira forma de servir a Deus. A palavra de Deus nos aconselha a servir, a seguir a Deus, a Jesus, com entendimento. Nós temos uma pluralidade de seitas e religiões, e você percebe que muitas delas trabalham com o psique, trabalham com a emoção das pessoas, e evidentemente encontramos muitas dessas pessoas ao longo do tempo. Eu mesmo, infelizmente, conheço centenas, se não milhares delas, que estão desencantadas, estão aturdidas, desiludidas com o quê? Com a sua maneira de ser, com o evangelho que abraçou e com a fé que elas professaram, às vezes até por um longo tempo. Evidentemente elas foram vítimas, desse sistema que não é novo. Jesus, lá em Mateus 23, falou que os religiosos daquela época, os de hoje também, eles vão de um lugar, de um canto da terra a outro da terra, para fazer discípulos, prosélitos, diz ali, e fazem eles 2 vezes filhos do inferno. Evidentemente, se não acontecer o processo de transformação, que ele se dá, como aconteceu lá em João no capítulo 3, quando o Senhor Jesus falou para aquele grande personagem de Israel, com o nome de Nicodemos, no capítulo 3, verso 3, ele disse que o que importa para a vida do homem, o que é necessário e preciso, é nascer de novo, sem o qual você nunca verá as maravilhas, porque
o Evangelho ele está recheado da glória de Deus. E a primeira coisa que acontece quando se dá, este encontro maravilhoso do pecador com o seu Salvador, do homem com o Deus revelado, chamado Jesus Cristo, é o que? O convencimento do pecado. Ele entende que ele está batendo de frente, ele entende que está andando na contramão da direção, e ele não pode mais permanecer como ele se acha, como ele se encontra. E então, quando isso se dá, o convencimento do pecado, que está chocando com a realidade de Deus para o homem na terra, revelado, e presta atenção, revelado somente neste livro, não há outra fonte. E quem diz isso é o próprio Jesus, que mandou você examinar a Bíblia. Ele diz: examinais as Escrituras, porque nelas você encontra a vida eterna. E ele ainda sintetiza dizendo: porque esse livro diz, é quem fala de mim. Outro livro editado, exposto aí à sociedade, ele não ele pode até conter verdades, mas ele não é a verdade. Jesus diz: a minha palavra é a verdade. Só o Evangelho de Cristo, que Paulo diz ser o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Mas muitas pessoas, elas ficam no meio termo, elas encontram os líderes, os cabeças das religiões, que os ilude, como sempre aconteceu, quando nós vemos lá no capítulo 8 do Atos dos Apóstolos, nós vemos que ali tinha uma pessoa que iludia também as pessoas, achando elas que eles eram um grande personagem de Deus. Então, os gregos, os romanos, os egípcios, enfim, até o povo de Israel abraçou esses místicos, abraçou esses semideuses, porque são semideuses. Até nos dias de hoje, há muitos líderes evangélicos que são tidos como semideuses, mas que eles só vão levar você para metade desta verdade, porque eles mesmos não as têm na sua pluralidade, na sua integridade, no seu todo. E Paulo diz que em você e em mim é necessário haver o mesmo sentido. E esse processo é maravilhoso, porque se dá lá no Calvário. Foi lá que Jesus, com seus braços abertos, fez o grande convite para aquele que está com a sua vida acabada, aquele que o desastre veio, o sinistro, os males atordoaram a ele, e ele já não tem mais caminho, não tem mais porta para bater. A igreja no seu todo, ela é composta por estas pessoas. Todos nós viemos de uma vida angustiante, uma vida arrasada, uma vida de misérias, e então encontramos a pessoa maravilhosa de Jesus, nos convidando para a vida nova. E ele diz: eu vos aliviarei. E como é gostoso provar isso, como é gostoso você aproveitar a chance, porque este convite eterno, ele é feito a toda a humanidade, sem distinção. Jesus não tem preconceito a nenhuma pessoa, nação, muito pelo contrário, lá no capítulo 10 do Atos dos Apóstolos, o Pedro diz,
que para ele, para Deus, e Pedro diz, eu pensava ser diferente, porque o Pedro, como muitos dos nossos tempos e de todos os tempos idos, era elitista. Ele achava que Deus era somente para o povo de Israel. Mas como o centurião Cornélio ali, ele não só abraçou a salvação de Jesus Cristo, para ser isso, viu? Ter esse sentimento que agora estava também na vida daquele romano Cornélio e de toda a sua casa. Jesus disse que é agradável a Deus aquele que em qualquer lugar da terra ele aceita, ele recebe, ele abraça esta tão grande salvação. E aí então acontece um processo maravilhoso, que a psiquiatria, a psicologia, a ciência, que o dinheiro, o poder, que os governos, que organismo nenhum nesta terra pode fazer, de dar esse sentimento que inundava a vida de Jesus aqui na terra. Jesus era muito invejado, Jesus também era muito odiado. Por quê? Porque ele fazia coisas extraordinárias. Mas a minha Bíblia diz lá no Atos que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia também coisas extraordinárias. E o próprio Jesus diz lá em João 12 que se você crer nele, como diz as Escrituras, você vai fazer coisas maiores, quer dizer, mais extraordinárias ainda. E como dissemos, Tiago, lá no capítulo 5 do seu livro, diz que os antepassados, como João, Pedro, Tiago e tantos outros, eles não eram maiores do que nós, porque você também pode fazer as grandezas de Deus. Agora, precisa deixar que este Evangelho de Cristo, o poder de Deus, ele inunde totalmente o seu ser. E eu pergunto, não é isso que Jesus ele pretende fazer em cada um de nós? Não é isso que o Evangelho se propõe nesta terra? O anti-evangelho apresenta, um outro cenário aí fora, e as pessoas aturdidas, porque elas sempre quiseram sucesso, na terra, elas têm então dificuldade de crer no verdadeiro Evangelho. Jesus quer que os seus sentimentos sejam o mesmo que ele teve, e aqui o Paulo diz: é necessário, é preciso que haja em vós, em cada um de nós, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Qual é o sentimento de Jesus? De amor a Deus. Ele não expressou nada, absolutamente nada, que não fizesse referência ao Pai. Ele queria mostrar o que? O amor de Deus para com a sua criatura, que até então vivia como que alienada dos céus, distante, desta majestade que hoje já provamos pela misericórdia dele na terra, viu? E é muito gostoso você viver, estas verdades, porque os céus, ele não está no futuro. Para o crente, os céus é hoje, é agora. Desde o momento que você o abraça como seu único e suficiente Salvador, então os céus, ele vem para dentro de nós. Os céus é Jesus. Não existe nada maior nos céus do que o Senhor Jesus Cristo. Só Ele, o Pai, é grande ali. E então ele diz: viremos e faremos nele morada. Quem? Ele diz: quem crer em mim, como diz as Escrituras. Então você já faz o que? Já antevive os céus, você já participa, você já está desfrutando dessas riquezas dos céus, chamada Jesus Cristo. E aí então você vai ter o mesmo sentimento, quer dizer, você vai ter as mesmas atitudes, os mesmos sonhos,
você vai ter as mesmas palavras, você vai andar nos mesmos caminhos, e evidentemente você vai ser um expoente como Jesus foi, amado por uns, mas também odiado por muitos. Nada nesta terra é tão perseguida, isto desde o alvorecer da história. Nada nesta terra foi, é e será tão perseguida, vivendo as maiores atrocidades na terra, do que a igreja, porque eles fizeram com Jesus e continuam fazendo. Está aí a história, né, relatando as grandes atrocidades que sofreram, né, os pregadores de outros tempos. Hoje eu vejo que, até pela misericórdia de Deus, nós estamos vivendo um momento de apogeu da igreja, porque a igreja hoje, devido, né, os novos sistemas, principalmente aqui no Oriente, aqui no Ocidente, embora lá no Oriente seja diferente, né? Mas nós temos até a proteção do Estado para podermos anunciar o Evangelho, e o fazemos, né, com uma liberdade que a primeira igreja, a igreja primitiva, não teve. Como que eles morreram? Como que terminou a vida dos primeiros seguidores de Jesus? O Atos dos Apóstolos está explicando, e depois a história relata as enormes atrocidades que foram feitas, né, por outros que também receberam esse estandarte, esta comissão, e saíram alardeando que Jesus Cristo quer que o sentimento que houve nele também tome posse, possua cada um de nós. Então a natureza que nós tínhamos, como teve também os apóstolos, então é um mundo antigo, é um mundo velho. A minha Bíblia diz: é passado, e este Evangelho, este Jesus, faz então o tudo novo. E é este tudo novo, chamado Jesus, é que vai capacitar, porque a natureza minha e sua, adâmica, natureza antiga, que ainda perdura do lado de fora, ela não é capaz, ela não pode, de maneira nenhuma, de refletir, né, esse sentimento de Jesus Cristo. Pode até, esporadicamente, né, estar fazendo algum gesto de bondade, né, aí para com o mundo, com o seu semelhante, mas será apenas o exterior. Lá dentro ainda não houve esse processo maravilhoso, que não tinha acontecido ainda no Nicodemos, que ele era também um religioso do seu tempo. Mas quando foi a Jesus, Jesus falou para ele que o que importava era nascer de novo. E ele mesmo diz ali que isto não acontece de uma maneira humana. Ele fala que é um trabalho do Espírito. E ele diz que o vento assopra e ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. E é assim que acontece com aqueles que recebem este sentimento. É um trabalho do Espírito Santo de Deus. Por isso que lá no capítulo 16 de João, Jesus diz que Ele é quem vai convencer eu e você do pecado, da justiça e do juízo. E quando então você está convencido de que a vida sua, ela não condiz com o quê? Com os sonhos de Deus para aqueles que abraçam, para aqueles que são acolhidos por Ele, para aqueles que recebem
a sua palavra, então acontece o milagre da vida. E aí, esta força que não existe na terra, é dos céus, ela então vai projetar em nossa capacidade de imitarmos a Ele, na forma de Deus. Os homens não querem ser poderosos na terra. Ao longo do tempo, desde os tempos do Éden, o homem ele tem buscado, e esta é a proposta do diabo. O que ele falou? Se você provar a desobediência, que era comer o fruto, você será igual a Deus. Está ali, será igual a Deus. E a tola e o tolo, porque foram ambos, eles enveredaram por esse caminho, e desde então não parou mais. O homem quer ser Deus, ele luta por ser autoridade, por ser poder, né? Mas quantos deles não adquiriram poder na terra? O que eles fizeram com esse poder? O que fez o faraó com esse poder? O que fez o Nabucodonosor com esse poder? O que fez Alexandre o Grande com esse poder? O que fez os Césares com esse poder? E o que está fazendo todas essas autoridades do mundo com o poder que eles recebem? Nós temos visto que eles estão fazendo, como a Dilma, bobagem, somente bobagem, porque é difícil lidar com o poder se ele não vem de Deus. Como Jesus ele era cheio do Espírito Santo, ele não tentava de maneira nenhuma, roubar a glória de Deus, muito pelo contrário. Quando lá em Marcos 10, o moço disse: bom mestre, o que ele falou para aquele moço? Por que você me chama de bom? Não há nenhum, ele disse, a não ser Deus. Então Jesus, na forma de Deus, ele ovacionava, ele honrava a Deus, e ele quer que eu e você façamos o mesmo. Por quê? Porque o futuro da igreja, a sina da igreja é ser levado aos céus, e você vai ser levado aos céus não para competir com ele, mas para adorar. Então você precisa receber aqui na terra este Espírito que faz você semelhante a Ele, para ser também do mesmo sentimento. Interessante que quando isso se dá, eu tenho visto nas seitas e nas religiões as pessoas lamentando muito, chorando, suas mazelas, a má sorte. Pastor, a minha vida, não sei o que tem, minha mulher, meu filho, meu marido, meu patrão, meu colega, meu vizinho, meu pastor. Ninguém viu Jesus lamentar-se de nada. E ele sabia aonde você está me ouvindo aqui, e os que vão me ouvir, não sabe aonde os seus passos irão te levar. Até você gostaria, Você gostaria de saber, porque nós somos curiosos. Por que as pessoas procuram os místicos videntes? Por que os futurólogos, os teólogos, os que teólogos até, os que jogam tarô aí, cartomantes, eles são buscados em todos os cantos da terra, porque todos querem saber o segredo do dia de amanhã. Jesus sabia. Tanto é que ele anunciou: você entregue nas mãos dos pecadores, vão zombar do Senhor, mas depois que eles me matarem, no terceiro dia eu irei ressuscitar. Ressuscitar seria gostoso, como foi, mas e o ser entregue nas mãos dos pecadores? E o flagelo, e a dor, e tudo mais. Mas ele queria que eu e você tivéssemos o que? Um gabarito, um exemplo. Ele queria que você o imitasse. Por isso que Paulo diz: sede meus imitadores,
porque assim eu faço com Cristo, lá em Coríntios 11. Sede meus imitadores. E Paulo diz assim: você precisa ter este coração, mas não pode ser com o seu coração. Por quê? Porque o seu coração, Jeremias diz que ele é mau. O coração do homem, o coração humano é egoísta, avarento, ingrato. Vê o que diz do coração do homem lá em Timóteo 3, né? Os homens desses últimos tempos, de todos os tempos, mas principalmente desses tempos. Então ele precisa receber o coração de Deus. E quando recebemos o coração de Deus, nossa vida então ela é transformada à luz da verdade e da palavra. O Espírito de Deus vem e coloca em nós o anseio de imitá-lo, de andar como ele andou, de fazer como ele fez, de viver como ele viveu, de deixar que o Espírito de Deus flua na sua vida, para você não sofrer os impactos que sofrem as pessoas. Lá fora elas estão martirizadas, por quê? Porque as suas vidas não acontecem, e elas são impactadas diuturnamente pelas misérias, as desgraças deste mundo. Por quê? Porque vai ser, foi, será e é dessa maneira. Mas quando então você recebe esse novo coração, o que diz aqui? Na forma de homem humilhou-se a si mesmo. Você tem natureza para se humilhar? Quando as pessoas passam você para trás, o que você faz? Você não faz um barraco? Você não chuta o pau na barraca? Quando as pessoas preconceituosas discriminam você ou coisas assim, o que você faz? Você fica uma arara. Jesus não. Até quando queriam matá-lo, está lá em Lucas 4, ele desvencilhava-se dele e saía. Ele teve e abandonou a Judéia e foi lá para a Galiléia. E eles estavam, está lá no capítulo 11 de João, tentando apedrejar a Jesus. Mas de repente vem um missivista, vem uma carta, de repente vem um informante e diz: olha, o teu amigo está morrendo. E ele então precisa ir lá, se deslocar da Galiléia para a Judéia. E ali está escrito, né? Tentaram te apedrejar agora mesmo, o senhor vai voltar para lá? Fala, mas o meu amigo, por que você não vira amigo dele? O meu amigo Lázaro está morrendo, e eu não deixo o meu amigo no meio da estrada sozinho, eu não deixo ele na beira do caminho, eu sou o que socorro, presente na hora da angústia, sou eu. Eu preciso ir. Estava correndo perigo de vida, estava Jesus na pessoa, na sua figura humana, mas o coração dele, como até os dias de hoje, é inclinado para os Lázaro. Quem é os Lázaro hoje? Eu e você, a igreja, viu? É a eclésia que acabamos de cantar, que glorifica, que é santa como cantamos, né? Ela glorifica o nome do Senhor, e quando precisa do auxílio, do socorro, gente, eu gosto do Salmo 18, sabe por quê? Lá no Salmo 18 diz que o Senhor monta no seu querubim e voa com as asas do vento, vem numa velocidade que vai causando incêndio por onde ele passa. Por quê? Porque você e eu estamos precisando, como Lázaro, da ajuda e do socorro. Aqueles que têm o quê? Este sentimento que Cristo manifestou aqui na terra, que ele viveu aqui na terra, para que você pudesse também o quê? Aniquilar a você mesmo. Sempre preferir o quê? O seu irmão, sempre preferir o seu semelhante, sempre honrar aquele que está ao seu lado, e não procurar a própria honra.
É assim. Por isso que Lucas diz: dai e ser-vos-á dado. Lá em Lucas 6,38 diz: dê, porque você vai receber quantas vezes mais. Dai, ser-vos-á dado, boa medida, sacudida, recalcada e transbordante, encherão seus celeiros. É isso que Deus está falando aqui, para aqueles, que eles quiserem, e é possível, viver esta natureza. Então, qual é a vantagem? Jesus sabia que teria vantagens em obedecer ao Pai. Jesus sabia. Ele sabia que, e você precisa saber também, que em obedecendo a Deus há o que? A louvor, a prêmio, a galardão. Viu? Ele vai o que? Coroar-nos com a coroa da sua justiça. E a Bíblia diz: então ele exaltou soberanamente ao nome de Jesus. Deixa Jesus exaltar você. Deixa Jesus engrandecer a sua vida. Deixa Jesus tomar as rédeas das questões, eu sei que são bastante complexas da sua vida, mas por ser complexa, evidentemente, você não vai conseguir equacionar. Mas ele não se embaraça com absolutamente nada em lugar nenhum. Se ele não se embaraça no céu, muito menos na terra. Por quê? É um Deus que tem o controle do destino de todas as coisas, animadas e inanimadas. Por quê? Porque Paulo diz: todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. Então você foi feito para Ele, mas você só poderá ser plenamente dele, como Nicodemos o foi depois, se você abraçar essa natureza, esse sentimento, esse espírito, se você receber esse coração que vai dar forma, viu? Vai dar forma de Deus em você, na forma de Deus. Por quê? Porque Ele vai habitar em você. E aí então o que irá acontecer? Aquilo que você não podia, então você vai se surpreender fazendo. Não consigo perdoar, vai perdoar. Não consigo amar, vai amar. Não consigo abrir mão, condescender e preferir o meu irmão, vai preferir sim. Por quê? Porque o sentimento de Cristo estará também em você. Por que o Paulo diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece? Por quê? Porque recebeu este coração. Enquanto não tinha, era perseguidor deste mesmo livro, desta mesma mensagem, que quando aconteceu o quê? O encontro que houve com ele, Jesus, assim como houve com Nicodemos e Jesus, e certamente houve comigo e você, e haverá com muitos que irão nos ouvir, ok? Então vai receber um novo coração, e aí você vai poder dizer: eu posso. Por quê? Porque agora não é mais você que vive. Paulo em Filipenses diz assim: não sou eu, Gálatas 2,20, ele fala: não sou eu que vivo mais, agora é Cristo que vive em mim. Então o sentimento agora não é mais aquele sentimento hipócrita, egoísta, avarento, que há no homem, mas agora é o sentimento de Deus. E a minha Bíblia diz que Deus é amor. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar? Ore comigo. Senhor Deus e Pai, obrigado pela tua palavra. Nesta noite eu oro, Senhor, agradecido, porque o Senhor nos fala ao coração. O Senhor nos diz que é possível a mudança, a transformação, mas que ela não se opera, Senhor, naturalmente. É um processo que se dá no alto, nas alturas, nos céus. É um trabalho do Teu Espírito Santo. E nesta hora, Senhor, haja liberdade de atuar e mexer, Senhor,
com as estruturas humanas, desestruturando elas, Senhor amado. Agora, sim, desfazendo, Senhor, a natureza terrena e humana que há nos nossos corações, para que a divina, ela possa florar, ela possa surgir, Senhor, e sobressair em cada um de nós. Nesta hora eu te peço, em nome de Jesus, amém.